Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre algumas propriedades do estudo analítico da reta, ok? Vamos trabalhar a inclinação da reta, coeficiente angular e vamos deduzir uma fórmula para obter a equação de uma reta chamada de fórmula fundamental. Bem, para isso vamos iniciar aqui trabalhando com esse sistema cartesiano, tá? Aqui eu já defini uma reta R. Observe que essa reta R aqui, ela já tem dois pontos definidos, ponto A e ponto B, tá? E o que inicialmente nós precisamos saber é que quando a gente traça uma reta no sistema cartesiano, ela sempre vai ter uma inclinação, certo? Ela vai formar um ângulo aqui entre esta própria reta e o eixo X. Esse ângulo nós chamamos de alfa e nós chamamos ele de inclinação da reta R. A partir desse ângulo nós podemos definir o conceito de coeficiente angular. Observe o seguinte, se eu traço aqui a partir dos meus pontos conhecidos, que é o ponto A, né, o meu ponto A e o meu ponto B, eu consigo obter aqui um triângulo retângulo. Você consegue perceber esse triângulo aqui, ó. Então, a partir dele, vamos tentar extrair algumas informações para que a gente consiga relacionar com o ângulo alfa. Bem, a geometria me permite dizer que esse ângulo bem aqui dentro do triângulo, ele vai ter a mesma medida que a inclinação da reta. Ok? Então, posso considerar que aqui é o meu alfa. Ok? Então, eu vou ter aqui um cateto. Aqui eu vou ter outro cateto. E aqui eu tenho a hipotenusa. Mas o que é importante aqui são as informações que a gente pode extrair a partir das coordenadas. Ou seja, quais lados desse triângulo eu posso estar obtendo a medida a partir das coordenadas conhecidas. Perceba que esse cateto aqui, que ele vai ser o cateto adjacente, vizinho ao ângulo, eu posso obtê-lo da seguinte maneira, né? Fazendo essa variação, xb menos xa. E aqui, nesse outro cateto, eu posso também fazer a variação yb menos ya. Então, de forma resumida, a gente vai ter esse triângulo retângulo, ok? E esse triângulo retângulo, eu já destaquei aqui os catetos e o ângulo de inclinação. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar das razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? Nós temos aqui as principais, que é o seno, o cosseno e a tangente. Então, tudo o que nós temos que fazer agora é utilizar uma dessas razões trigonométricas de tal forma a relacionar com os lados que a gente conhece. Então, perceba, se aqui é o meu triângulo retângulo e aqui é o meu ângulo alfa, aqui eu vou ter a hipotenusa, aqui eu terei o cateto oposto e aqui eu terei o cateto adjacente. Logo perceba, como eu tenho valores para o cateto oposto e o cateto adjacente, eu vou utilizar a tangente do ângulo. Ok? Então eu vou ter o seguinte, que a tangente do meu ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quem seria o meu cateto oposto? Observe. YB menos YA. YB menos YA. E o cateto adjacente seria XB menos XA. XB menos XA. Ok? Então, pessoal, o que a gente pode concluir? Que quando a gente aplica essa razão trigonométrica, a tangente, nós obtemos essa variação. Tá? E isso daqui é o que nós chamamos de coeficiente angular da reta. Em outras palavras, o coeficiente angular da reta, representado pela letra M, ele é igual a tangente do ângulo alfa. E quem é alfa? É a inclinação da reta. Em outras palavras, para a gente obter esse coeficiente angular, basta relacionar com a tangente. Ou seja, é a variação do y dividido pela variação do x. Essa vai ser a fórmula para a gente obter o coeficiente angular de uma reta. Ok, dando continuidade aqui, vamos falar agora da fórmula fundamental, ok? Então a gente acabou de ver que o coeficiente angular ele é definido pela fórmula m igual a yb menos ya dividido por xb menos xa. A variação do y dividido pela variação do x. Tá? Isso nós chamamos de coeficiente angular. Beleza, o que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer uma generalização utilizando o seguinte procedimento, né? Nós temos aqui um ponto A de coordenadas x0 e y0, então preste muita atenção, porque agora, nesse momento, esse ponto aqui, nós teremos conhecimento das suas coordenadas, então o A vai ser um ponto conhecido,
ok? E o ponto B, como você observa aqui, ele tem apenas as coordenadas x e y, ele vai ser um ponto genérico. O que seria esse ponto genérico? Eu não conheço as coordenadas nem x e nem y. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos substituir esses dois pontos na fórmula do coeficiente angular. Então o que a gente vai ter? Preste muita atenção. Trazendo aqui, nós teremos que m vai ser igual a quem? Quem seria o YB? O YB vai ser y, né? O YB ser y, menos YA, que nós temos aqui é o Y0. Então, nós teríamos y menos y0. Da mesma maneira, vamos fazer a variação aqui, substituindo os valores de xb e xa. Quem é o xb? É x, menos quem é o xa? Seria o x0. Ok? Perceba que aqui nós estamos indicando o ponto conhecido como x0 e y0. O ponto B ele é desconhecido. Ok? Então, continuando aqui, a gente percebe que o denominador do m aqui, ó, a gente subentende que tem 1 e agora nós vamos fazer um produto de meios por extremos. Então, o que a gente vai obter aqui? Perceba. 1 que multiplica y menos y0, a gente vai obter a mesma coisa. Então, vai ficar y menos y0 igual, agora, m que vai multiplicar x menos x0. Então, vai ficar assim, gente. M que multiplica x menos x0. A gente obtém, assim, uma fórmula que nós chamamos de fórmula fundamental. Qual é a utilidade dessa fórmula? Bem, nós vamos utilizar essa fórmula em uma situação, quando nós conhecemos o coeficiente angular e quando nós conhecemos apenas um ponto que teria as coordenadas x0 e y0. Seguindo aqui, vamos ver como fica isso na prática a partir de um exemplo. Então aqui a gente tem o ponto conhecido, que é o ponto A, 3 e 5, e o coeficiente angular m igual a menos 4. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos que quando a gente tiver apenas um ponto e o coeficiente angular da reta, basta que a gente utilize a fórmula fundamental. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Então, qual é o procedimento? Primeira coisa é entender que as coordenadas do ponto conhecido, no caso o ponto A, nós vamos ter aqui o x0 e o y0, ok? Onde a gente vai substituir no x0 e no y0. E o coeficiente angular menos 4. Então, como é que vai ficar? Y menos, qual é o valor de y0? 5. Y menos 5 igual a m menos 4, que multiplica x menos x0. Quem é o x0? 3. Observe que x e y eles permanecem sem substituição, pois são as variáveis da equação, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver essa multiplicação aqui, menos 4 por x e menos 4 por menos 3, e desenvolver a nossa equação. Y menos 5, vou repetir, vai ser igual a menos 4 vezes x, menos 4x, e menos 4 vezes menos 3, você vai ter mais 12. Agora, organizando, para a gente obter a equação geral, teremos que trazer o menos 4x e o mais 12, todos para o primeiro membro. Então, nós teremos y menos 5, menos 4x vai vir para cá, mais 4x, e o mais 12 vem menos 12. Tudo isso igual a 0. Perceba que aqui nós só temos de semelhantes os termos independentes. Então faremos o seguinte. 4x mais y, menos 5 menos 12, menos 17, igual a 0. Esta é a equação geral da reta. Ok? Na próxima aula iremos trabalhar a equação reduzida da reta. Um abraço e até a próxima.